Então, vamos falar hoje de micrômetro e de relógio comparador, tá? E aí, vamos ver como é que eles funcionam, né? Aí, lembrando da aula de ontem, todo instrumento que a gente for trabalhar, primeira coisa é a resolução. Depois, aprende a fazer a leitura, tá? Então, o micrômetro ele foi inventado aí, né? Já tem bastante tempo, tá? Por Palmer, tá? Jean-Louis Palmer apresentou aí pela primeira vez um micrômetro, né? Para requerer sua patente. O micrômetro, né, é um instrumento que permite a leitura de centésimos de milímetro, de maneira simples, tá? Então, lembrando, se ele é um instrumento que ele tem resolução centesimal, isso quer dizer que eu consigo medir duas, né, com precisão de duas casas aqui, depois da vírgula, tá? Ó, vou ter um valor aqui inteiro, e eu vou ter aqui dois números. Né? Isso aqui foi logo lá no começo. No começo a gente tinha resolução centesimal. Hoje a gente já tem micrômetros aí com resolução milesimal. Tá? A gente vai ver aí como é que faz a leitura também. No micrômetro centesimal, eu também posso ter micrômetro onde eu tenho aí uma precisão milesimal. Ou seja, eu tenho um micrômetro que eu posso ter dois números depois da vírgula, ou que eu posso ter três números depois da vírgula. Então aqui com resolução centesimal, aqui com resolução milesimal. Então lá quando o Palmer apresentou pela primeira vez, era um instrumento que tinha uma resolução, né, permitia a leitura na escala centesimal, tá? Em centésimos de milímetro. É o primeiro que a gente vai ver. De maneira simples, tá? Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas que o paquímetro, tá? Então, desde a escala centesimal, ele já se tornou mais exato que o paquímetro, tá? Quando chegou o milesimal, aí superou ainda mais, tá? Então, o micrômetro, normalmente, ele é mais exato do que o paquímetro, tá, gente? Ele tem uma maior resolução, ok? A resolução do micrômetro normalmente supera a do paquímetro, tá? Então, de modo geral, esse instrumento aí é conhecido como micrômetro. Então, o micrômetro é bem simples, gente, tá? O micrômetro, basicamente, é um parafuso e uma porca, tá? Logicamente calibrados, tá? Então, observe que eu tenho uma espécie de parafuso aqui, ó, que a gente chama de parafuso micrométrico, tá? E aqui, nessa região, eu tenho uma espécie de porca. Então, aqui eu tenho um parafuso e aqui eu tenho uma porca. Ambos calibrados, tá? Aqui eu tenho o local onde você vai manusear, tá? A ferramenta. E aí você tem aqui as faces de medição, né? A face fixa e a face móvel, tá? Então, o funcionamento de um micrômetro assemelha-se a de um parafuso de uma porca. A gente vai ver que basicamente é isso aí. Não tem para onde fugir, tá? Então, ó, o micrômetro é um instrumento de medição utilizado onde se faz necessária uma exatidão superior à exigida para o paquímetro, tá? Ou seja, né, quando se necessita medir com tolerâncias mais apertadas, tá, daquelas que o paquímetro pode oferecer. Aí a gente usa o micrômetro, tá? Normalmente é assim que vai funcionar. Lembrando que é tolerância, né? Tolerância é uma faixa de valores, tá? Determinados normalmente pelo fabricante, que vai determinar se a peça está em condição de uso ou não, tá? Por exemplo, você tem um eixo lá trabalhando e a fabricante diz, ó, esse eixo aí, o diâmetro desse eixo tem que estar aí entre 19 milímetros
e 35 centésimos a 19 milímetros e 50 centésimos de milímetro, tá? Então, isso aqui ele está especificando uma tolerância, tá? Então, a tolerância aqui, a tolerância ali é de 15 centésimos, não é isso? 35 para 50, tá? Então, tolerância é isso. A tolerância ela pode ser expressa assim, tá? Pode ser expressa assim, dessa forma, com os valores máximos e mínimos, ou vou botar de uma outra forma aqui, só para não ter que colocar um número com 3 vírgulas. Vamos botar aqui, ó. É 55, vamos botar que é 20 ali em cima. Então, a tolerância, normalmente, ela vem descrita assim, com o valor máximo e o mínimo já descrito, tá? Ou, a mesma forma de eu escrever isso aí, eu posso dizer, ó, o diâmetro da peça lá, ó, é 19, botar aqui, 45, mais ou menos 10 centésimos, tá? Ou seja, o valor que seria dado como padrão seria 19,45, ele pode estar até 10 centésimos para mais, aí seria 55, ou 10 centésimos para menos, aí seria 35. Dessas duas formas eu posso especificar a tolerância, tá? Então, para tolerâncias pequenas, normalmente a gente usa o micrômetro, tá? Para uma tolerância menor ou maior, a gente utiliza o paquímetro, tá? Uma vez que a gente sabe que o micrômetro ele é mais exato, né? A medida é mais profunda do que o do paquímetro. A gente vai ver isso quando a gente observar a resolução do instrumento, tá? Então, isso aí é quando a gente fala de tolerância, tá? São os limites estabelecidos aí pelo fabricante para o dimensional daquela peça, tá? Então, normalmente a gente vai trabalhar aí com a parte de suspensão, de motores, são peças que trabalham com movimento relativo, né? Velocidades diferentes, ou uma peça parada e outra se movendo, gera atrito, gera desgaste, a peça ela vai perdendo material e a dimensão vai mudando. Então precisa ter uma tolerância, um limite, né? Até onde você pode desgastar. Então vai ter sempre a referência para você utilizar. Aí você vai fazer as medições e vai checar se realmente a peça está dentro das condições de uso ainda ou não. Isso é tolerância. Se a tolerância for grande, pode usar paquímetro de boa. Se a tolerância for pequena, é melhor você usar um micrômetro, tá? Então, por exemplo, quer ver uma condição que você não vai usar paquímetro de jeito nenhum? Paquímetro convencional que a gente está estudando, por exemplo, ó, a tolerância da peça lá, ó, é de 19,545 até 19,555. Você vai na escala milesimal aqui, bicho. Ó, milesimal. Então, a resolução dos paquímetros, a gente viu que era o quê? Decimal, centesimal ou centesimal. Não vai. Não dá para eu brincar aqui. Porque aqui é milesimal. Então, não dá. Não vai rolar eu checar isso aí, tá? Aí eu vou ter que ir para um equipamento mais exato, tá? Então, eu posso usar um micrômetro. Então, aí eu tenho uma espécie de micrômetro sendo colocado aí. E aí, basicamente, o que é que a gente tem aqui no nosso instrumento, tá? Ele é composto aqui, gente, ou essa região aqui que está se movimentando, tá? É o que a gente chama de tambor. É por onde a gente vai movimentar aqui o instrumento. A ideia é que eu vou movimentando aqui, ele vai abrindo aqui, ó, o espaço, né? Por onde eu vou medir. A peça vai ficar aqui, nessa região, tá? A peça que eu quero medir vai ser pressionada aqui, tá? Essa
parte aqui, ó, que tem ligação com o tambor, é o fuso, tá? Fuso, ou você pode complementar fuso de avanço, tá? Porque à medida que você vai mexendo lá, esse fuso vai, né, avançando ou retraindo, tá? Aí aqui você tem o arco, onde parte da estrutura onde você vai manusear, e aqui sim, ó, você tem o isolante térmico. Que é por onde você deve manusear o instrumento. Por que o isolante térmico? Para a temperatura corporal não passar para o instrumento no momento que for fazer a leitura, tá? Então, você vai segurar aí justamente nessa região, tá? Aqui, essa região de baixo aqui, ó, né, que tá parada, é a bainha, tá? Então, aquela parte parada ali é a bainha, a parte que está movimentando, girando ali é o tambor, tem o fuso de avanço, tá? E aí você tem aqui as faces, né? A face fixa aqui, e aqui a face móvel, né, do fuso. São as extremidades ali para medição. E aqui atrás, quando a gente vai falar, tem a catraca. Tá? Funciona igualzinho uma catraca de bicicleta. Mesma coisa, depois a gente comenta aqui, relembra sobre a catraca. Tá? Então, são as partes principais aí do nosso instrumento. Tá? Depois eu tenho mais detalhes aqui para a gente verificar. Mas olha só, como é que funciona o micrômetro? É muito fácil. Tá? Deixa eu pegar isso aqui, que eu vou usar o quadro, que fica mais fácil. Ó. Eu já usei isso aqui. Já, foi de ontem, né? Achei aí. Ó, o princípio de funcionamento do paquímetro é similar ao de um parafuso e uma porca, tá? Então, toda vez que a gente fala de elementos como parafuso, porca ou até engrenagens, né? A gente tem alguns parâmetros aqui para a gente utilizar. Então, o parafuso, ele é um elemento que tem uma rosca externa, né, na parte de fora. E a porca é um elemento que tem a rosca interna, né, na parte de dentro, tá? E aí, normalmente, cada parafuso, né, ele já é casado com uma porca, né, específica. Não é qualquer porca que vai casar com o parafuso, tá? Eles devem ter aí o mesmo tipo de rosca, tá? Para poder casar. Mas, enfim, eu tenho um parafuso e tenho uma porca, tá? Então, independente se é no parafuso ou na porca, eu vou pegar a visão do parafuso e jogar aqui, expandir, ó, tá? Eu tenho aqui a rosca, tá? Então, na rosca aqui, eu tenho umas partes maiores aqui, ó, que são as cristas, e as partes menores, que são os vales, tá vendo? E aí, o que acontece? Tem um parâmetro bastante importante aqui, quando a gente fala de parafuso, que é o chamado passo, tá? Então, provavelmente você já ouviu falar sobre passo de rosca, tá? Aqui, no caso do parafuso, tem o passo de rosca, né? Que é o seguinte, eu tenho aqui, ó, o passo nada mais é do que a distância entre dois pontos consecutivos aqui, tá? Nos filetes. Então, aqui eu tenho os filetes, né? Eu tenho os filetes do parafuso. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, com esse ponto aqui, tá vendo? Essa distância que eu tenho aqui, ó, é o que eu chamo de passo, tá? A mesma coisa, se eu pegar aqui e pegar aqui, tá? Eu tenho o passo. Normalmente pega pelo dente mesmo, porque a gente tem uma referência melhor, mas pela parte de cima, mas se eu tiver dois pontos consecutivos aí, funciona da mesma forma. Então, esse passo aqui, ó, tá? É ele que vai definir o avanço, tá? O avanço, esse avanço aí ficou. Ele que vai definir o avanço do parafuso,
ou da porca. Por que ou da porca? Porque se a porca estiver travada e você girar, né, quem vai se movimentar de fato, na prática, é o parafuso. Agora, se o parafuso tiver, né, aí a gente chama parafuso sem fim, né, sem um espaço para se locomover, e a porca estiver solta, né, aí quem movimenta é a porca, né? Então, se você segurar e travar o parafuso e girar a porca que se movimenta. Se você segurar a porca e girar é o parafuso que vai se movimentar, tá? Então, independente do tipo de rosca aqui, se é rosca esquerda ou rosca direita, né? Quando rosca direita, é quando você aperta, por exemplo, aqui, ó. Se eu girar aqui no sentido horário, né, e a porca se aproximar do parafuso, eu tenho uma rosca direita, né? Se eu giro no sentido horário e a porca se afasta do parafuso, que é mais incomum, eu tenho uma rosca esquerda. Independente do tipo de rosca que eu tenho aqui, eu vou ter um passo, tá? Esse passo ele vai corresponder sempre ao avanço que o parafuso vai dar em relação à porca ou a porca em relação ao parafuso quando eu der uma volta completa, tá? Quando eu der uma volta completa, o parafuso ele vai avançar, logicamente, né? Pense na porca travada. Né? Eu giro o parafuso ele avança, né? Aí cada volta que eu dou, ele vai avançar quanto? O valor do passo. Por isso que tem parafuso que precisa girar bem mais para ele conseguir enroscar e outros não. Você gira um pouquinho, ele já avança uma quantidade significativa. O que é que muda isso? O que vai mudar é o valor do passo. Se você bota um passo grande, a cada volta que você dá, o parafuso entra mais. Se o passo é pequeno, não. Aí você dá uma volta, ele entra besteira. Tá? Então o passo é isso. O passo de rosca é basicamente isso. A gente pode simplificar e dizer assim, a cada volta que eu der, o parafuso ele vai se deslocar para frente com o valor do passo. Tá? Então isso que é o passo de rosca. Ok? Ah, beleza. Então vamos botar um exemplo aqui. Então se eu pego um parafuso aqui, ó, e vamos... Deixa eu pegar uma imagem melhor, né? Eu faltei as obras de desenho, então não dá. Para ser estafado, tudo tem que cortar. Não sei essa aqui mesmo. Vou ver se eu abro essa imagem aqui. Tá aqui, meu parafuso. Vamos supor que eu estou observando meu parafuso aqui, ó. O gatinho não, mas tá bom. Peguei meu parafuso aqui. Aí eu vou dizer a você, ó. Esse parafuso aí, ele possui um passo, tá? Vou botar um valor simples para a gente conseguir compreender. 1 milímetro, tá? 1 milímetro é o valor do passo. Ou seja, né, eu posso criar um instrumento de medida com um parafuso e com uma porca. Então eu arranjei uma porca para o parafuso e coloquei ele na porca, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui nesse ponto a cabeça do parafuso. E vou colocar apontando aqui uma seta fora dele, tá? Botei aqui. E aí eu quero saber o deslocamento do parafuso, né, quando ele der essa volta completa aí. Ou seja, eu pintei a cabeça do parafuso, botei ele numa posição e pintei a cabeça do parafuso. Então, quando eu der uma volta completa nesse parafuso aqui, ou seja, eu girar ele aqui, ó, 360 graus, quando ele encontrar com a seta novamente, qual foi o deslocamento dele?
1 milímetro. 1 milímetro, que é o valor do passo. Tá? É isso aí. Então, fica bem simples. Então, por exemplo, se eu chego agora, eu faço isso aqui. Eu vou pintar aqui de novo. Cada traço que passa agora pela setinha ali, eu tenho um incremento de quanto no valor? Como é, professor? Cada vez que um traço passa a linha com essa seta aqui, qual vai ser o valor que eu vou ler agora? Meio milímetro? Pronto, meio milímetro. Aí você fala, pô, bacana, então vou colocar mais 4 traços, ou mais 2 traços aqui, ó. Ou seja, se uma volta completa, ó, se eu tivesse um traço só, ó, de novo, se eu tivesse um traço só, eu sei que o passo é 1 milímetro, ou seja, uma volta completa é 1 milímetro. Se só tem um traço, ele só vai alinhar com a setinha aqui toda vez que eu der uma volta. Então, quando eu der uma volta, para alinhar o traço aqui agora, eu tenho que dar uma volta. Mas uma volta vale quanto? 1 milímetro. Opa, botei a borracha. Vale 1 milímetro. Então, cada vez que esse traço vermelho alinhar com a setinha aqui, eu sei que é 1 milímetro. Então, se ele alinhar 3 vezes, né? Eu girei a primeira vez, girei a segunda, girei a terceira, 3 milímetros. O parafuso avançou. Então, tipo, eu quero uma exatidão maior. Então, eu vou colocar outro traço aqui. Agora eu já sei, quando esse traço aqui, né, descer e esse for para lá, ó, aí como o colega falou bem, quando esse traço de baixo chegar lá em cima, agora ele deu meia volta, então ele percorreu meio milímetro. Agora eu dividi 1 milímetro, ó, estou dividindo por 2 traços. Uma volta aqui no nosso caso tem 1 milímetro, eu estou dividindo por 2. Então cada traço, meio milímetro. Tá? Cada traço que alinhar com a setinha lá em cima. Ok? Porque agora eu estou tendo 1 milímetro, que é a volta completa, sendo dividido por 2 traços. Então, cada traço, meio milímetro. Se eu coloco mais 2 traços aqui, ó, então agora eu tenho 1 milímetro sendo dividido por 4 traços. Então, toda vez que um outro tracinho, né, passar aqui, alinhar com a linha, eu sei que eu tenho 1/4 de volta, né? Que é 1 dividido por 4, é 0,25, tá? Então, cada traço agora, 0,25. Esse traço é 0,25. Esse seria o meio. Um exemplo, se eu fosse girar anti-horário aí. Esse 0,75. E 1 milímetro, né? Seria o 0 e o 1 milímetro, tá? Sempre de 25 e 25. Porque é só dividir o valor do passo por 4. Agora, se eu chego aqui, ó, e faço assim. Vou fazer aqui. Vou fazer assim. Esse cara tá aí. Vou botar mais um aqui. 2. Ó. Agora ó, tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, ó. 1, 2. Faltou 1, né? Tá 10 traços aqui. Tá certinho. Então, se eu botar 10 traços aqui, gente, ó. Mais um aqui. Ficou simétrico não, mas então pra gente entender mesmo. Faltou mais um do lado de lá, né? Aí. Então agora eu dividi a minha volta aí por 10 traços, tá? Eu criei uma ferramenta agora um pouco mais exata, né? Com uma resolução maior. Por quê? Cada volta que eu der, então se eu sair desse ponto aqui e der uma volta completa, eu sei que tem 1 milímetro, tá? Mas se eu não der uma volta completa agora, se eu fizer essa movimentação aqui, ó,
de um tracinho para o outro só, a distância. Então, logicamente, se tem 10 tracinhos, eu vou ter 1 milímetro dividido por 10. Vai ser o quê? 1/10 de milímetro. Agora, cada tracinho vai valer 0,1. Tá? Então, eu consegui, riscando a cabeça do parafuso simetricamente, né, eu consigo fazer um instrumento lá, digamos assim, de medição, para medir o avanço que o parafuso vai ter. Desde que eu saiba o passo. Né? Então, sabendo o passo, é só dividir o passo pelo número de marcações que você fez na cabeça do parafuso. Tá? Então, lembre, quando tinha um traço só, né, então 1 milímetro dividido por 1 é 1 milímetro. Então, não tem diferença. Se tivesse 2 traços, só esse de cima e esse de baixo aqui, então seria 1 milímetro dividido por 2, daria meio. Quando tinha 4, eu coloquei 4, ficou 1 milímetro dividido por 4, que deu 0,25. Agora eu botei 10 traços. Então, 1 milímetro dividido por 10. Tá? Então, 0,1. Ok? Então, é assim que funciona lá no parafuso. Uma volta é sempre o passo. Se eu quiser medir valores menores que o passo, eu vou ter que fazer marcação na cabeça do parafuso. Tá? E aí é só dividir o valor do passo pela quantidade de marcações que você fez na cabeça do parafuso. Vocês vão ver que o micrômetro é basicamente isso que vai ser feito. Tá? Diego? Oi. Boa noite. Lívia, tudo bom? Boa, tudo bem. Posso falar com a turma 2 minutinhos rapidinho? Pode sim. É coisa bem rápida, para não atrapalhar vocês. Boa noite, turma, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É rapidinho, eu sei que o Diego está aí fazendo, passando aí o conteúdo para vocês, não vou atrapalhar muito tempo, não. Eu só queria, na verdade, fazer um pedido para vocês. Eu queria que vocês preenchessem uma avaliação. É bem rapidinha. Eu vou botar o link aqui no chat. E aí eu queria que vocês respondessem em relação...